Olá para você que nos assiste. A partir de agora estamos começando mais um programa Vida Consciência. Esse que é o nosso 8º episódio. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de alimentos orgânicos com 2 professores que desenvolvem pesquisas ligadas ao nosso PPG-SAS, um dos programas que a gente tem aqui na instituição, programa de pós-graduação. Conversar já inicialmente, dar as boas-vindas, chamar aqui para o nosso bate-papo o professor Marlon Dalmoro, que já está conosco aqui e, através dessa virtualização, vai conseguir, então, nos explicar, nos dar parâmetros iniciais para a gente conseguir entender um pouco mais justamente dessa temática que a gente vai abordar agora, para depois também trazer o outro convidado, e a gente está falando sobre essa pesquisa que é desenvolvida no PPG-SAS. Seja bem-vindo, professor Marlon, e que bacana de poder falar nesse momento sobre o mercado de alimentos orgânicos, principalmente porque é algo que se reflete na nossa região. Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante e sobre a nossa pesquisa, né? Quando a gente fala em mercado de alimentos, especialmente mercado de alimentos orgânicos, é importante fazer uma reflexão, qual é a relação disso com a minha vida, né, ou com a vida de cada um de nós. É interessante entender que na sociedade contemporânea, nós dependemos das trocas de mercado, né, ou seja, é via mercado que eu obtenho elementos básicos da vida, como o alimento. Então, salvo aquelas pessoas que conseguem ter uma condição de autoprovisionamento, que produz seu próprio alimento, todas as demais são dependentes do mercado, né, que eu vou trocar dinheiro, né, vou trocar uma moeda, por alimentos no supermercado, numa feira, direto com o produtor e assim por diante. Contudo, mais recentemente, nós observamos que as pessoas elas têm perdido a capacidade de escolher da onde vem o seu alimento, qual é o seu alimento, qual é a real capacidade, então, das pessoas escolherem o que elas querem adquirir via mercado. E esse nosso projeto, ele coloca a luz num tema específico, que é uma visão alternativa de produção de alimentos, que é os alimentos orgânicos. São aqueles produtos feitos sem fertilizantes sintéticos, sem agrotóxicos, e que visam justamente oferecer uma opção alternativa de compra de alimentos para os consumidores. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, apresentar para vocês, essa importância de olhar o mercado de alimentos orgânicos. Quando me chama a atenção agora que tu fala sobre essa questão da capacidade do consumidor de saber onde comprar, por que se estabeleceria isso nesse nosso momento, Marco? A preocupação que está por trás de todo um debate sobre a produção de alimentos e o mercado de alimentos hoje é qual é a origem, né, quem está produzindo o meu alimento, porque em função das grandes cadeias globais de alimentação, as pessoas perdem a referência de onde vem o seu alimento. Por exemplo, eu tenho determinados alimentos o ano inteiro à disposição, sendo que na nossa região esse alimento não é produzido o ano inteiro. Ele vem de outras regiões, mas de qual região? Quem está produzindo? Quais os ingredientes, quando nós vamos para comidas ultraprocessadas, industrializadas, quais são os ingredientes que estão compondo aquele alimento? As pessoas elas acabam perdendo um pouco essa referência. E aí nós entramos num modelo de alimentação, né, que está ligado ao agronegócio global, de distribuição de alimentos no mundo inteiro, e produzido de forma que é denominado de forma convencional, né, ou seja, produzida utilizando agricultura em larga escala, utilizando fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, e esse modelo convencional ele tem sido colocado em xeque por alguns pensadores, alguns consumidores, algumas entidades, justamente pelo risco que ele causa ao meio ambiente, né, por causa especialmente da monocultura, e o risco potencial que ele pode causar à saúde em função dos excessos de agrotóxico no seu cultivo e nesse alimento. Então, quando a gente pensa... Desculpa, Marcos, vai lá. Não, eu ia te dizer justamente, vamos pegar esse gancho, até porque a gente está falando do mercado de alimentos orgânicos e, ao mesmo tempo, a gente está falando do desenvolvimento de uma pesquisa, né, de um dos nossos programas, o PPG-SAS aqui da casa, e vamos adicionar a professora Fernanda Sindelar, que já está conosco, mas agora ela vai aparecer na tela, aí, ó, que bacana, para justamente conversar, então, justamente comigo e com o Marlon, para estar falando sobre essa pesquisa, esse desenvolvimento dessa pesquisa. Quando o professor Marlon falava sobre a questão do mercado de alimentos orgânicos, professora Fernanda, e falava justamente dessa capacidade, né, do consumidor muitas vezes ter essa opção de escolha ou saber o que
compra, o que consome, e eu te chamo para conversa, eu queria que tu explicasse para nós também, dentro desse contexto todo desse estudo, como é que se dá esse desenvolvimento da pesquisa sabendo, e aqui a gente fala no Vida Consciência, que estamos justamente tentando desmistificar um pouco essa questão da pesquisa, tentando democratizar um pouco mais as informações científicas para a população. Como é que se dá nesse contexto do estudo trabalhar também com essa temática? Como é que tu vê essa pesquisa hoje? E seja bem-vindo ao Vida Consciência. Obrigado, Marcos, pelo convite, né? É muito bom estar debatendo esse assunto com vocês, porque, na realidade, o projeto de pesquisa ele tem uma importância fundamental. Na Univates, a gente vem desenvolvendo o projeto desde 2013, e justamente esse mercado de alimentos orgânicos, no primeiro momento, a gente poderia estar pensando que ele envolve somente produtores e consumidores, porque a gente poderia estar pensando como dois elos básicos de uma cadeia, né? Quem está lá no campo produzindo esses alimentos e quem está nas cidades ou em outros espaços aguardando para receber esses alimentos. No entanto, a universidade, assim como vários outros agentes, tem um papel fundamental na promoção destes mercados alternativos, porque não é tão simples assim fazer essa comunicação. O Marlon mencionava, né, de que a gente tem essa falta de informação sobre a origem dos alimentos, né, essa falta de conexão entre o produtor e o consumidor que deseja comprar ou saber mais sobre o alimento que ele está consumindo. No entanto, não é simples essa conexão entre quem está produzindo e quem está lá no campo e quem está lá na cidade aguardando esse alimento para ser consumido. Especialmente quando a gente fala de alimentos orgânicos, muitos desses alimentos eles chegam ao consumidor ainda in natura, ou a gente deseja também comprar esse alimento in natura. Então, são ciclos curtos, digamos assim, entre o processo de produção e chegada ao consumidor final. Por outro lado, também a gente poderia pensar num alimento processado dessa origem orgânica, mas aí envolve uma série de cuidados adicionais ainda no processo, e inclusive envolvendo certificações que não necessariamente, digamos assim, para ter a certeza, digamos, para gerar uma confiabilidade para o consumidor de que aquele é um alimento orgânico e que aquele alimento não contém nenhum aditivo químico, não contém nenhum fertilizante, né, digamos assim, que possa causar danos maiores para a saúde. Então, desenvolver pesquisas desta forma, né, ou investigando mais o mercado de alimentos, eu entendo como fundamental para a gente tentar contribuir tanto para a divulgação deste mercado, né, ou para auxiliar com que os consumidores possam ter acesso a alimentos muito mais saudáveis, né, com uma qualidade muito maior, mas também para a universidade é um campo vasto de pesquisa, né, e a universidade, inclusive no nosso caso, Univates, desenvolveu ou contribuiu para o início de uma feira de alimentos dentro do próprio campus, para facilitar, inclusive, com que nossos alunos, professores e a comunidade acadêmica pudesse ter acesso a esse mercado, porque sempre há uma falta de conexão entre o produtor e o consumidor, como eu disse antes, né? Esses espaços sempre eles existem. Me parece, trazendo a fala aqui da professora Fernanda, Marlon, que quando a gente está falando hoje dessa pesquisa, se torna o mercado de alimentos orgânicos não algo somente que a gente olha lá para a ponta final, né, do consumidor, mas tem vários contextos aqui importantes serem ressaltados, desde a questão mercadológica, a questão da informação, a questão comunicacional, a questão de logística, tem todo esse processo também, que às vezes do alimento pode ser um processo mais curto, né, que a professora Fernanda comentava, a questão do empreender também, o saber, muitas vezes, negociar, retratar aquela informação, quando a gente fala aqui da feira que acontece na Univates, agora está parada em função, imagino também, da própria pandemia, mas a gente sabe que justamente ali vai ser o contato daquele agricultor com o consumidor final em um espaço diferente do que ele está acostumado. São várias questões que envolvem essa pesquisa, né, professor Marlon? Justamente, e quando a gente fala em repensar, né, os mercados de alimentos, muitas vezes a gente imagina assim, substituir o produto lá na ponta, né, não é necessariamente só substituir um produto pelo outro, mas repensar toda a dinâmica, e aí, por isso até o nome do nosso projeto de pesquisa é Sistema de Produção e Consumo, né, ligar toda essa dinâmica que envolve desde a produção, desde a propriedade lá rural que produz o alimento, até a mesa do consumidor final.
Só que repensar toda essa dinâmica não é substituir um pelo outro, porque essa substituição imediata, né, simplória de um pelo outro, levará aos mesmos vícios, aos mesmos problemas, né, que as grandes cadeias, por exemplo, de distribuição, às vezes colocam, especialmente do ponto de vista da sustentabilidade. Então, dentro do nosso projeto, a gente busca pensar como reconfigurar essas dinâmicas nas mais diferentes instâncias, desde então, lá do consumo, sim, que é um elemento importante, desde das questões relacionadas à produção, que é importante, mas especialmente nesse elo entre a produção e o consumo. Então, é repensar, né, o projeto tem buscado repensar toda essa dinâmica de produção e consumo, muito mais do que só olhar o produto final, porque talvez esse é o elemento, não vou dizer que é o menos importante, mas é um elemento que já está um tanto quanto dominado, né? As pessoas, sim, elas sabem o que é o alimento orgânico. É aquele alimento que tem um selo específico, que não utiliza fertilizante sintético na sua produção, que não utiliza agrotóxico, que tem uma preocupação com a sustentabilidade, mas como conectar aquele produtor rural interessado em produzir alimentos orgânicos, em adotar um novo modelo de agricultura, e aquele consumidor que está interessado num novo tipo de alimentação mais sustentável, mais saudável. Como fazer essa conexão? No início do projeto, nos chamava a atenção que nós conversávamos com os consumidores e todos eles manifestavam um grande interesse por esse tipo de alimento. E quando eu digo início do projeto, a gente está falando de 2013, 2014. Um grande interesse pelo alimento orgânico. Quando a gente conversa com os produtores rurais, eles estão interessados em modelos de produção mais sustentáveis, que gerem menos risco à sua própria saúde. Mas se nós formos olhar o tamanho do mercado de alimentos orgânicos no mundo, ele é em torno de 1,5%, ou seja, só 1,5% dos alimentos comercializados no mundo são de origem orgânica, né, produzido, né, a partir dos preceitos da produção orgânica. E aí, se a gente for olhar os preceitos da agroecologia, que envolve algumas particularidades, ainda esse número é menor ainda. Então, mas por que nós temos essa diferença? Se tem que pessoas querendo produzir e pessoas querendo consumir, por que não tem esse encontro, né? Então, o nosso projeto, ele busca entender, e aí, quanto mais a gente estuda, a gente vê que isso é mais complexo, né? Envolvendo uma multiplicidade de atores, né? Então, não só o produtor e o consumidor, como a Fernanda falou, a necessidade de redesenhar canais, de redesenhar mecanismos de comercialização e assim por diante. Então, é nessa seara que o nosso projeto tem Marlon, e se me permite só citar mais um exemplo, né? A própria questão assim, o consumidor deseja os alimentos orgânicos, mas a gente não deseja um alimento, a gente deseja comprar uma cesta de bens toda semana. Mas para o produtor conseguir entregar essa cesta de bens toda semana, muitas vezes sozinho ele já não consegue dar conta. Eles precisam se articular como produtores, porque muitas vezes, digamos assim, uma produção pode sofrer uma série de dificuldades, né, por ser um alimento orgânico, ele está sujeito a ter muito mais perdas do que a produção convencional, e aí como é que ele vai dar garantia para o consumidor que está lá na cidade esperando toda semana a entrega do produto, e claro que não tem 100% de garantias, mas ele precisa de alguma forma estabelecer muitas parcerias com outros produtores da região, para que eles talvez de uma forma combinada consigam atender melhor aquele consumidor que deseja aquela cesta de bens. A gente tem 1 minuto para encerrar o programa, aí passa voando, né? A gente fala 15 minutos de vida consciência, mas quando começa a conversar tem muita temática para estar abordando, mas eu acho que vocês retratam aqui uma pesquisa, quando a gente está falando, né, do mercado de alimentos orgânicos, que ela está ligada diretamente à vida das pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de uma pesquisa que impacta realmente a comunidade. Isso é importante a gente falar aqui, eu gostaria que vocês, nesse curto espaço de tempo, ainda pudessem falar um pouquinho sobre essa questão, porque a pesquisa, muitas vezes, ela é vista como algo que demora, e realmente ela tem todo um desenvolvimento, né, teórico, um estudo, tem todo um laboratório, tem todas informações, depois o pessoal sai a campo, coletar dados, fazer, enfim, é um espaço grande de dedicação, mas aqui a gente também está falando desse espaço grande de dedicação, mas que vai impactar diretamente a vida de todos nós, né? Justamente, e aí quando nós vamos falar em mercado de alimentos orgânicos, acho que uma questão central é da onde vem o nosso alimento, qual as escolhas de alimentos que eu faço, ou seja, quando eu escolho adquirir meus alimentos via mercado, né, ou seja, fazendo uma troca econômica no qual eu vou pagar e vou comprar os alimentos que eu consumo, eu tenho a opção de escolha, e eu posso escolher alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis.
Acho que isso é um elemento central da nossa pesquisa, quando a gente pensa o impacto para a sociedade, que é mostrar que via mercado é possível as pessoas fazerem escolhas mais conscientes acerca do que estão comendo, né, quais os alimentos que estão adquirindo e ingerindo. O próprio fortalecimento que a gente consegue criar dos elos da cadeia, né, porque querendo ou não, como universidade, a gente muitas vezes consegue nos aproximar de diferentes elos que às vezes de forma individual o produtor ou o consumidor teriam mais dificuldades. Então, assim, não somos os envolvidos diretamente no consumo e na produção, mas conseguimos promover debates, conseguimos promover uma série de interações entre esses grupos para que, assim, a gente consiga fortalecer o elo. Professor Marlon, professora Fernanda, obrigado pela participação no Vida Consciência, e a gente agradece aqui essa discussão, esse debate, e outros convites virão aí mais para frente também, para a gente estar abordando novamente essa temática. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada.